Hoje a gente vai falar aqui de um tema polêmico, tá? E, inclusive eu vou ficar até de pé hoje nessa aula. Olha só. Vocês viram essa semana o que aconteceu no programa do Ratinho? Quem não assistiu o Ratinho, parabéns. Mas vocês estão brincando. Mas vocês viram aí que saiu nas redes, né? Todo mundo falou, todo mundo comentou da fala injustificada, fala transfóbica do Ratinho no momento de iniciar um programa. A fala do Ratinho sobre um dos participantes do programa, né, que é o vereador Tami Miranda, que ia se pronunciar, falar sobre as coisas que ele vem fazendo na sociedade, como é que ele vem trabalhando ali, né, no estado de São Paulo, e tanto falar nas questões LGBTQIA+, né, quais são aquelas classificações, as denominações que estão ali dentro dessa sigla, né, que caracteriza hoje um grupo de pessoas com presença na sociedade. Nós estamos falando de um vereador do estado de São Paulo, o Tami Miranda, que foi ali para mostrar sua representatividade e que está ocupando um espaço de poder, ou seja, ele tem voz e ele não precisa se submeter a esse tipo de comentário. E por isso ele foi embora. Vocês viram nas redes sociais? Ele simplesmente fez um videozinho e explicou, ó, só acho que é desrespeitoso, vamos guardar essa palavra, porque tem tudo a ver com a aula de hoje. O desrespeito ao que ele é, a identidade do Tami, tá? Então é ele. Porque houve uma mudança, e é sobre isso que a gente vai falar. Na verdade, houve uma mudança no corpo, né, para caracterizar, para simbolizar melhor, né, para harmonizar, não sei se é a palavra que é certa, harmonizar melhor com a identidade que ele já tinha, né. Então a gente vai falar sobre essas questões, nós vamos falar sobre o que são essas classificações, essas definições, vamos falar de respeito, vamos falar de legislação, porque se existe uma legislação hoje para o racismo recreativo, a gente sabe que essas piadas, essas brincadeiras não têm absolutamente nenhuma graça, elas precisam hoje ser criminalizadas, tá? Infelizmente não tem criminalização para as piadas transfóbicas ainda. Então nós tivemos aí a PL 122, né, que tentou de alguma forma entrar para criminalizar a homofobia. Foi uma iniciativa da deputada federal Yara Bernardi e foi para a Câmara dos Deputados, só que não encontrou aprovação. Então a PL 122 hoje no Brasil não vigora, mas no corpo do texto está justamente a questão que enquadraria o apresentador Ratinho numa responsabilização. Vamos começar aqui com uma definição, pra gente, infelizmente, a gente não pode definir as pessoas, né? Mas a gente pode tentar entender melhor o que significa o caminho que elas estão trilhando. E aí, por exemplo, quando a gente fala em homossexualidade, o termo, né, se refere a quê? Se refere a pessoas de um mesmo sexo que se sentem atraídas por outras de mesmo sexo, tá? Então se sentem atraídas física ou emocionalmente por essas pessoas. E aí a gente caracteriza como homossexualismo. Esse tipo de situação, tá? Quando a gente fala em transexualidade, a gente abrange uma quantidade maior de circunstâncias. E aí a gente já tá falando de uma outra coisa. O termo transgênero, por exemplo, ele está ligado tanto a travestis, quanto a transexuais, como a intersexuais, às drag queens, né, e às drag kings. E a gente vai falar sobre cada uma dessas classificações aqui pra gente entender direitinho o que é que cada uma significa. Então, quando a gente fala em travesti, né, a gente tá falando ali de uma pessoa que geralmente é o homem, né, que se veste, tá, com as roupas femininas e faz aquela modificação externa, física, né, de gênero. Quando a gente fala no transexual, nós já estamos falando da pessoa que passou por um procedimento já para modificar o corpo, né, e às vezes por cirurgias, por processos hormonais e tal, para modificar o corpo e fazer a transição. Então, quando a gente fala do trans, como no caso do Tami Miranda, nós estamos falando de uma pessoa que fez a transição, né, de um transexual, que passou do corpo de mulher para o corpo de homem, que deixou as características femininas, né, para ter as características masculinas do ponto de vista biológico mesmo, assim, houve as mudanças físicas. Então, o travesti não tem essas mudanças por meio de cirurgias, tá? Enquanto o transexual, ele passa por esse procedimento. As drag queens, né, são conhecidas, são pessoas que se vestem, né, na polaridade oposta. Então, digamos, é o homem, a drag queen, né, é o homem que se veste
de mulher, não necessariamente porque ele quer essa outra identidade feminina, mas se veste de uma forma alegórica, representativa e vai para shows, e geralmente tá ligado à questão do humor, a brincadeira, né, a diversão. É uma performance, tá? Está ligado à performance, a drag queen. E não necessariamente uma questão de gênero ou de identidade. Já os drag kings são mulheres, né, que se vestem, ao contrário, né, se vestem de homens também, dessa forma, desse modo performático, em shows e em ambientes de diversão e de brincadeira, tá? Então, não necessariamente perpassa ali uma questão de gênero ou de identidade. Agora, qual a diferença ali entre gênero, quando a gente fala de homossexualidade, a questão de uma pessoa se interessar por outra de um mesmo gênero, né, ou de um mesmo sexo, e quando a gente fala em transexualidade, tem duas questões aí diferentes. Então a gente precisa entender que uma tem a ver com o gênero mesmo, né, e a outra tem a ver com identidade. Então a transexualidade tem a ver com uma pessoa que nasceu num corpo com o qual ela não se identifica, ela se identificando com a versão oposta, né, a outra polaridade. Então é mais ou menos por aí. Então a pessoa não se reconhece, então como se não se reconhece como mulher e aí faz as cirurgias, as transformações ali para ser o que dentro, né, o que internamente é. Então é como se internamente a pessoa fosse um homem e por fora tivesse vindo com as características biológicas da mulher. Então mais ou menos isso. Por isso que está muito mais ligada à questão da identidade do que da sexualidade, quando a gente fala no transgênero. Certo? Dadas essas primeiras separações, vamos avançar um pouquinho. Sigla LGBTQIA+, às vezes, né, a gente tem dificuldade de entender o que cada uma dessas letras significa. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês, pra gente ter aqui uma noção, tá? Olhem só, então a L, né, que começa a sigla, se trata das lésbicas, então são as mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres. O G se trata dos gays, né, os gays são os homens que se sentem atraídos por outros homens. O B tem a ver com bissexual, então são pessoas que se sentem atraídas por homens e por mulheres, né? Então mulher se sente atraída por homem ou mulher e homem se sente atraído por homem ou mulher, o bissexual. O T está relacionado ao trans, né? Então o trans já engloba essa questão aí da identidade que a gente falou, então tem a ver com a pessoa não se identificar com aquele corpo, né? Com aquela biologia com a qual nasceu. O Q, né? Tem a ver aí com o queer e também com o Kings, né, que a gente falou. Então essa questão daí da performance, né, do transvestimento, da pessoa se transvestir de um outro sexo para performar. O A é o assexual. Então assexual não significa que a pessoa não tem sexualidade, tá? Significa que a pessoa não se sente atraída por outras pessoas. Então isso também acontece, de existirem pessoas assexuais, não é assexuada, tá? O assexuado tá ligado mesmo à questão biológica, e aí a pessoa seria uma pessoa sem sexo, né? Mas não há, os assexuais são pessoas que não se sentem simplesmente atraídos fisicamente por outras, tá? E os intersexuais, né? Olhem, os intersexuais geralmente são pessoas com características biológicas ambíguas. Então, são pessoas que às vezes nascem com os dois sexos ou com um ou outro, mas nenhum inteiramente desenvolvido, né? Que tem alguma característica física ou cromossômica modificada e que está no entre-lugar da definição, né? De um lado ou do outro. E quando a gente chega no final da sigla, né, o mais, a gente pode falar aqui, por exemplo, no pansexual. E o pansexual é aquele tipo de pessoa que se sente atraído por qualquer outra, tá? Independente do sexo, independente de qualquer outra coisa. Então, dentro dessa sigla, tenta-se, né, entender as identidades e as expressões de gênero das pessoas. Tenta-se dar voz a essas pessoas para que elas se expliquem, né, para que elas façam com que os outros compreendam o que é que elas sentem, como elas se sentem. E tudo isso tem a ver com o corpo, né? Com como a gente lida com o nosso corpo e com o nosso senso de quem a gente é. Então, quando a gente fala em transexualidade, quando a gente fala em homossexualidade, em heterossexualidade, nós estamos falando também, tá, em autoconhecimento. É importante que a gente se conheça, que a gente entre realmente nesse nosso eu, nessa nossa identidade, saiba quem a gente é. Então, é uma reflexão muito profunda que tem sido tratada de forma rasa durante muitos anos na sociedade. E hoje, no século XXI, as pessoas estão começando a olhar para essas questões com a importância que elas têm, né? Olhando dentro do grau de complexidade que essas questões geram. Porque a gente precisa refletir sobre isso. Por exemplo, em 2017, um caso que chocou o mundo, não foi só o Brasil, foi o linchamento de uma travesti, né, a Dandara Santos, que, sob uma falsa alegação de roubo, foi espancada por 5 homens, né? Principalmente por 5 homens, mas o bairro em que ela estava, né, em que aconteceu o espancamento, né, foi no Ceará que isso aconteceu,
compactuou com aquela violência que estava sendo praticada contra a travesti, né? E aí, vamos só relembrar esse caso. Olha só, Dandara Santos e o brutal assassinato que chocou o país, né? A gente vê que os homens, um dos agressores levou, né, a Dandara de moto até o local onde começaram as agressões. Na sequência, ela foi brutalmente assassinada, inclusive, fora o espancamento, ela levou 2 tiros. E depois disso, da repercussão que esse caso teve mundialmente, né, porque hoje tem obra de arte na Espanha, inclusive, né, em Madrid, que retrata o caso da Dandara, né, a situação grotesca a que as pessoas permitiram que ela fosse submetida. Tá? Então, quando a gente fala na travesti, a gente precisa, por exemplo, usar o pronome no feminino porque se trata, né, de uma identidade feminina. Beleza? Então aqui, ó, a Dandara, ela morreu com 42 anos, ela foi alvejada por tiros no bairro de Bom Jardim, em Fortaleza, mas antes disso ela sofreu chutes, golpes de pau, por exemplo, né, por um grupo de pessoas. O crime foi de grande repercussão nacional e aconteceu em 15 de fevereiro de 2017. O assassinato transfóbico que explicitou a violência de gênero no país. Em 2021, esse caso começou a ser reparado do ponto de vista da legislação, né? Então, os agressores de um por um começou em 2019, né? O primeiro teve julgamento, foi a júri popular, e aí de um por um até 2021, eles tiveram as suas penas, né? Cerca de 20 a 16 anos, 16 a 20 anos de cumprimento para cada um, dependendo do agravante e da participação de cada um no crime. Dessa primeira apresentação, eu vou fazer uma pequena reflexão aqui, eu vou trazer uma pequena reflexão da professora Fernanda Capibaribe Leite, de Comunicação, na Universidade Federal de Pernambuco, e a gente parte para a proposta de redação, beleza? Ouçam aí comigo. Como caracterizar o corpo que cruza a borda e se lança a frágil ponte acima do vão entre o isso ou aquilo? Como encaixá-lo nas expectativas e escolhas quando esse corpo se recusa a segui-las? Ou simplesmente ele não pode, não consegue fazê-lo? Principalmente como dar sentido a esse corpo se ele não está enquadrado no rol das significações vigentes. Essa linha que associa o trinômio sexo, homem ou mulher, gênero, masculino ou feminino, e desejo, orientação sexual, pela heteronormatividade. Esses corpos, os que dispensam a linearidade, adquirem a denominação de trans. Aqueles que residem no entre-lugar das definições binárias, que existem no trânsito, na fabricação e que transgridem a ordem natural das coisas. Desses, a sociedade parece não querer falar sobre, mesmo reconhecendo a sua existência. Muito boa a fala da professora, né? E aí eu realmente trouxe pra gente refletir um pouco. E aí agora vamos, propriamente dito, para o Esse é o tema da professora Lígia Calil, que eu gostei muito e trouxe pra gente resolver aqui na nossa preparação. Nós vamos ver 2 motivadores e na sequência vamos para os comandos da questão. Fechou? Olhem só. Um levantamento anual do GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, em notícias de jornais e sites, contou 318 assassinatos em 2015, com algum indício de que tenham sido cometidos por LGBTfobia, ou como resultado da exclusão social em razão da orientação sexual ou identidade de gênero. Os homicídios registrados representam apenas uma pequena parcela dos crimes que ocorrem contra essa comunidade no Brasil, diz o GGB. No relatório anual, Eduardo Michels, responsável pela compilação dos dados, afirma que a subnotificação dos crimes é notória, indicando que tais números representam apenas a ponta do iceberg da violência. A violência contra a LGBT ocorre desde o período escolar, dentro de casa, no convívio com colegas. Ele se prepara para apresentar à Unesco, né, a Organização da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, em uma conferência em Paris, dados ainda não divulgados de um estudo realizado em todos os estados brasileiros, exceto em Tocantins, sobre esse tema. De 1.016 adolescentes entrevistados, 25 sofreram violência física e 60% sofreram violência psicológica. Então esse foi o nosso primeiro motivador e a gente vai agora para o segundo.
Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. A crueldade e repercussão da morte de Dandara, gravada em vídeo, que circula nas redes sociais, joga luz sobre combate à transfobia. Em todo o país, grupos LGBT cobram do poder público a aprovação de projetos de políticas sociais que garantam os direitos dessa população marginalizada. O caso também ganhou visibilidade internacional e atraiu para a periferia de Fortaleza equipes da TV e de jornais dos Estados Unidos e da Europa. A principal das lutas entre os militantes no Brasil é a criminalização da transfobia e da homofobia. Depois de 8 anos em tramitação, o projeto de lei da Câmara dos Deputados, a PLC, a 122, que é de 2006, que dispõe sobre o tema, foi arquivado em 2014, sem conseguir aprovação. O texto define crimes resultantes de discriminação ou preconceito de gênero e orientação sexual e encontra resistência, sobretudo, entre os parlamentares da bancada religiosa. Esse preconceito faz parte das estruturas sociais, marcados por machismo e patriarcado. Até agora não vimos nada, nenhuma medida estruturante que nos reconheça como sujeitos de direito, afirma o coordenador do projeto do Grupo de Resistência Asa Branca, o GRAB, Dário Bezerra, um dos mais antigos grupos LGBT do Brasil. E aqui a gente mostra um gráfico do aumento de 2008 para 2016 de assassinatos aí relacionados à população LGBT no Brasil, de 187 em 2008 para 343. E nós estamos falando aqui de crimes motivados por. Não estamos falando de pessoas que estão dentro desse grupo LGBT que são mortas. Nós estamos falando de pessoas serem mortas por causa disso. Tá? Então é importante que a gente faça essa diferenciação, para a gente entender que se trata de um problema, de um discurso de ódio que é permitido na sociedade atual contra esses grupos. E é isso que tem que acabar. A transfobia tem que acabar, a homofobia também tem que acabar. E a gente tem ainda uma charge antes de começar, uma tirinha, na verdade, antes de começar os comandos, que diz o seguinte: longe de mim ter preconceito, mas crime é crime, se a vítima é gay ou hétero, dá no mesmo, Ele tá dizendo aqui. E aí vem uma vozinha lá atrás: hétero é considerado insulto? Hétero é ridicularizado por ser hétero? E ele responde: não. Héteros são perseguidos na escola? Precisam ter discrição em relação ao seu desejo e modo de ser? Eles são renegados pelos pais? Eles são desqualificados no trabalho, considerados mesmo desvio, na verdade, considerados desvio dos planos de Deus? Eles têm sua cidadania plena negada? Não. Então não dá no mesmo. E aí, no quadrinho, o cara continua falando: dá sim, é o cidadão de bem. Então a gente precisa acabar com esse discurso, porque esse é um discurso automático. O discurso desse homem é o discurso automático que sempre foi o discurso vigente das sociedades, inclusive da brasileira. E aí esse discurso tem sido posto em xeque agora. Porque não dava mesmo. E a gente precisa começar a pensar nisso. E aí agora a gente vai para os comandos da questão. Vamos ver o que é que a banca pede aqui pra gente fazer, tá? Com base na leitura dos textos motivadores e nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um dissertativo argumentativo em norma padrão sobre o tema: como combater a homofobia e a transfobia no Brasil, apresentando proposta de ação social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então a gente vai falar aqui sobre o combate, como combater a homofobia e a transfobia. Vamos lá, gente, agora vai para nossa aranha e aqui eu trago algumas ideias para ajudar vocês com esse tema. Na nossa aranha, a gente já coloca o tema aqui dentro, como combater a homofobia e a transfobia no Brasil, e a gente já começa. Lembrem que as palavras que estão negritadas são aquelas que vão fazer a condução da nossa resposta, ou seja, a argumentação vai girar em cima dessas palavras que são chamadas de palavras-chave. Vamos lá, então a gente está falando aqui, a homofobia e a transfobia, que são temas centrais, são realidades presentes na sociedade brasileira que infelizmente ainda perpetuam discursos de ódio contra a comunidade LGBTQIA+. Para combater esse cenário de discriminação, é necessário adotar medidas que promovam o quê? A igualdade e o respeito às diversidades de gênero e
orientação sexual. Uma das formas mais eficazes de combater a homofobia, e a gente vai agora para formas de combater, né? Porque o tema pede o combate, né? E a transfobia, né? De combater a homofobia e a transfobia é por meio da educação para a diversidade. É essencial que as escolas abordem de forma inclusiva as questões de gênero e sexualidade, promovendo o respeito e a aceitação. Além disso, a conscientização, olha mais uma ação aqui importante, sobretudo por meio das mídias e redes sociais, é fundamental para desconstruir estereótipos e preconceitos. Nós sabemos que a escola é muito importante para essa formação, né? E quando a gente fala aqui na conscientização e na desconstrução, tanto pelas mídias como pela escola, a gente fala da escola porque a escola traz o conhecimento, né? A informação. E a gente sabe que a mídia joga no ventilador, né? Então sabemos disso. Sabendo que tem esses dois veículos, esses dois instrumentos tão importantes e representativos na sociedade, em todas as sociedades, nós precisamos utilizá-los para aclarar o que essas coisas significam e fazer com que o preconceito, todo preconceito é uma obstrução de direitos, fazer com que esses preconceitos caiam, porque nós já não estamos mais no momento, né? Estamos no século XXI, onde as sociedades evoluíram muito, não estamos mais no momento de oprimir ninguém, sobretudo por questões tão pessoais, como o gênero que a pessoa de repente se identifica com ele ou a identidade que a pessoa tem e o direito que ela tem de mudar o corpo para que dê conta da identidade que ela apresenta, né, o sentimento que ela tem. Então a gente precisa de respeito. Isso é muito importante. A gente volta a tocar naquele ponto lá de cima da fala do Ratinho, né? Quando a gente começou essa nossa discussão de hoje, o respeito é muito importante. A gente não pode desmerecer o outro e nem julgar de acordo com as nossas lentes. Continuando, outro ponto importante, no caso, outra medida, né, para combater, outro ponto importante para combater a homofobia e a transfobia, a criação e o fortalecimento de leis que garantam os direitos e a proteção da comunidade LGBTQIA+. É essencial que haja punição para os casos de violência motivados por homofobia e transfobia, assim como políticas públicas, né, políticas públicas e políticas sociais, né, que promovam a inclusão e a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independente da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Além disso, é imprescindível que a sociedade como um todo se engaje na luta contra o preconceito e a discriminação, respeitando os direitos da comunidade LGBTQIA+. É importante que cada indivíduo se posicione contra a violência e que promova a empatia pela diversidade. No caso, por exemplo, de Dandara, que foi o exemplo que a gente deu aqui, se a comunidade tivesse se colocado contra a violência, ela não teria sido linchada. Ela não teria morrido. Houve a permissão do crime. E isso foi o que chocou, né? O que mais chocou o mundo, no caso da travesti Dandara, foi que a comunidade que viu aquilo acontecer não se opôs, não defendeu. Eles permitiram que aquilo acontecesse. E isso é chocante. Porque que 5 pessoas tenham a mesma perspectiva violenta e criminosa, a gente entende que é possível. Mas que toda uma comunidade, que todo um bairro, que todo um grupo de pessoas que estão ali não se sensibilizem com alguém que está sendo violentado ali na rua, isso realmente é motivo de reflexão. É por isso que a gente realmente precisa pensar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas omissões. Porque se omitir significa apoiar a violência. Por isso que a gente está colocando aqui, uma das medidas é exatamente se colocar contra a violência. Isso é se posicionar. É sobre isso que a gente está falando. É importante que cada indivíduo se posicione contra a violência e que promova a empatia pela diversidade. E quando a gente fala em promover a empatia pela diversidade, a gente está falando de aceitar. A gente está falando de aceitação, aceitar o outro como ele é, sem julgar, sem discriminar, sem desmerecer, sem marginalizar. Isso as pessoas podem fazer não só em relação à homofobia e à transfobia, mas elas podem fazer em relação ao racismo e elas podem fazer em relação às mulheres, né, que também são alvo de preconceito. E elas podem fazer em relação a tudo que antes, na sociedade fechada, opressora e omissa que nós tínhamos,
gerou tantos preconceitos, tantas disputas, né, por poder, enfim. É rever as crenças dos nossos avós, rever aquilo que as pessoas achavam que era certo, né? A gente tem hoje consciência para isso, para rever. É importante que a gente faça. Faz parte do nosso papel, né? De pessoas que se instruem, de pessoas políticas, né? Que estão a favor da evolução, né? E por fim, né, em suma, combater a homofobia e a transfobia no Brasil é uma responsabilidade coletiva que exige ações concretas e efetivas de todos os setores da sociedade. É preciso educar, legislar e sensibilizar para construir uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa com todas as formas de amor e de identidade de gênero. E aqui no final da nossa aranha eu coloquei mais uma parte com um pouco mais de reflexão, né, com uma parte um pouco mais filosófica, porque como esse tema traz a questão do combate, né, então quando a gente fala em combate a gente já está falando naquilo que é próprio às nossas conclusões. Então quando vier um tema desse jeito, a gente pode na introdução e na conclusão, já que a gente vai dar a conclusão no texto, tá, no corpo do texto, no desenvolvimento, a gente pode fazer o quê? Na introdução ser um pouco mais profundo, um pouco mais filosófico, né? E na conclusão também. Então aqui eu trouxe algumas ideias pra gente trazer para a introdução e para nossa conclusão, que são ideias mais profundas, que trazem mais aquela coisa da reflexão sobre o assunto. E aí é bem válido num tema como esse, tá? Bora lá, vamos ver aqui. A homofobia e a transfobia são manifestações de um sistema opressivo e discriminatório que nega a diversidade e a multiplicidade de experiências humanas. É a manifestação de um medo profundo do outro, do diferente, do que foge aos padrões tradicionais e conservadores estabelecidos. A homofobia e a transfobia não são apenas atitudes individuais de preconceito e discriminação. São também estruturas de poder que perpetuam a marginalização e a violência contra as pessoas LGBTQIA+. É a negação da própria humanidade do outro, baseada em normas rígidas e inflexíveis que limitam a liberdade de ser e de existir das pessoas. A transexualidade desafia as convenções binárias de gênero e questiona as noções tradicionais de identidade e de sexualidade. É uma experiência de autoconhecimento, de autenticidade, que confronta os limites impostos pela sociedade. A transexualidade é um ato de coragem e resistência, que enfrenta o discurso hegemônico que busca controlar e normatizar corpos e identidades. Galera, quando a gente fala que é um ato de coragem e resistência, nós estamos falando aqui de pessoas que sentem uma inadequação em relação ao que elas são e ao corpo. Então, aqueles que não sentem essa inadequação não podem julgar quem sente. E por isso que é um ato de coragem, porque quando uma pessoa dessa chega e diz eu não sinto que sou do gênero X, tá? Ela tem que ir contra toda uma estrutura estabelecida socialmente de que o certo, de que o correto, de que aquilo que a religião permite é ser isso ou aquilo. E quando essa pessoa quebra essa estrutura, toda a sociedade vem contra ela. E por isso é um ato de coragem, você se libertar ou você se tornar, né, omisso em relação à sua identidade, em relação a quem você é, em relação aos seus desejos, as suas formas de expressar a sua vida, né, o seu amor ou as suas vontades em prol das convenções. Por isso que a gente fala que é um ato de coragem, é mesmo, e precisa ser respeitado, né? A homofobia e a transfobia são sintomas de uma sociedade que teme a diferença e busca reprimir a diversidade. É preciso reconhecer a complexidade das identidades humanas e valorizar a diversidade como uma riqueza a ser celebrada, não como uma ameaça a ser combatida. A luta contra a homofobia e a transfobia é uma luta por justiça e igualdade, por um mundo onde todas as pessoas possam viver livremente e sem medo, né? Sem medo de serem julgadas ou discriminadas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. É uma luta por uma sociedade mais inclusiva, mais empática e mais justa para todos os seus membros. E aí, galera, a gente fecha essa nossa aulinha de hoje, a gente fecha essa nossa discussão. Eu espero as redações de vocês que estão fazendo orientação online comigo. E a gente se encontra aí na próxima semana. Beleza? Até mais!